Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse repartir. Essa é a quarta-feira do trono, a quarta-feira de ocupar o trono. O inédito do fogo que não se apaga. A realidade do chamado contra o retrocesso do fogo. Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Moisés em si, para quem não conhece a história, foi um homem retirado das águas depois de uma procura de Faraó de assassinar todas as crianças da idade dele daquela época. O interessante é que a mãe dele, Joquebede, vendo que o menino era bonito, ela resolve escondê-lo. Depois de ela escondê-lo por 3 meses, ela fala, não dá mais pra esconder. Pegou um local, colocou a criança, ungiu de betume, colocou o betume ali e colocou essa criança nas águas. Essa criança ela foi parar na casa de Faraó e a filha de Faraó acha essa criança vindo no meio das águas. Depois de todo esse processo, a criança é criada e volta para as mãos dela e ela chama essa criança de Moisés. Moisés é da tribo de Levi e foi levantado pelo Senhor ao decorrer dessa história como um certo salvador do povo. Moisés, ele reconhecendo a sua identidade, por mais que ele tivesse todos os privilégios do Egito, porque foi criado no meio do Egito, em si ele não era daquela terra, ele não era daquele povo. E Moisés em si, ele começa a intervir nos cenários do seu próprio povo, que era o povo hebreu, era o povo judeu. Quando ele intervém num certo cenário, onde ele acaba vendo um egípcio oprimindo um judeu, ele vai e mata esse egípcio. Esse caso de morte do egípcio, de um jeito ou de outro, acaba chegando aos ouvidos de Faraó por alguma denúncia, algo do gênero. Moisés acaba fugindo para fora, acaba fugindo do Egito, onde ele encontra ali o seu sogro Jetro e dá início a essa mensagem que eu vou trazer para você. Então, depois dessa fuga, onde ele reconhece que ele não foi feito para desfrutar as coisas do Egito, ele não se sentia bem com aquele cenário e ele se coloca nesse lugar. A partir do momento que ele começa a apacentar as ovelhas de Jetro, que acaba se tornando seu sogro, porque ele dá Zípora como esposa para Moisés, eles trabalham esse laço de família e ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. E num desses apacentamentos que Moisés está fazendo, ele se achega até um lugar, tudo isso vai estar lá em Êxodo, no capítulo 3, que vai dizer bem o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. O interessante é que, diante desse cenário, nós vamos perceber como que o Senhor habita no meio do fogo. E por que isso é interessante a gente ressaltar? Porque o fogo, geralmente, ele vai ser visto como um cenário de destruição. Qual que é a nossa expectativa quando nós vemos o fogo? Que ele está consumindo algo, que ele está destruindo algo. Se nós vermos fogo numa casa, nós vamos achar que o fogo está destruindo aquela casa e logo vai terminar de destruir aquela casa e vai começar a destruir todas as casas na sua vizinhança. E o interessante dessa visão é que Moisés em si, ele vai e vê aquela sarça ardendo. Então, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio daquela sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, essa foi a questão. A expectativa de Moisés que a sarça seria consumida no fogo logo foi frustrada. E por meio dessa frustração, gera uma certa incógnita na cabeça dele. Por que essa sarça não está se consumindo, por mais que ela esteja no meio do fogo? E abrindo um parêntese nessa história, nós percebemos muito isso na nossa vida. Porque no cenário de adversidade, onde as coisas estão colocadas para consumir a nossa vida, para destruir, então as pessoas veem assim: um turbilhão de dívida, um turbilhão de problema, um turbilhão de perseguições, um turbilhão de problemáticas, e as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim: esse fogo, esse cenário de problema, esse turbilhão
deve consumi-la. E logo depois de consumi-la, vai consumir todas as casas, todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, a expectativa das pessoas quando vem o fogo queimando é exatamente esse, de que aqueles problemas vão destruir aquela pessoa. Só que existe um detalhe aqui muito importante, porque apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo. Esse detalhe muda todo o cenário, porque a chama de fogo no meio da sarça, o próprio fogo, que são todos esses cenários, era exatamente aonde o anjo do Senhor estava. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Então, na sua vida, você vai perceber essa perspectiva, porque às vezes os cenários de destruição que tinham que estar destruindo acabam não estando destruindo. Não porque não é fogo, não porque não são problemas, não porque não são dívidas, não porque não são adversidades, não porque não são perseguições, mas é porque o anjo do Senhor habita naquela chama de fogo. E a partir desse momento, Moisés olhou e viu que a sarça não se consumia. E ele falou assim: cara, isso me impressiona. Me impressiona, a sarça não está sendo destruída por esse fogo. Me impressiona, essa sarça não está sendo consumida por esse cenário. E como a sarça não se consome se os problemas são tão grandes? Como a sarça não se destrói se essas problemáticas deveriam destruí-la? É porque essas problemáticas tinham a presença do anjo do Senhor. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. E o interessante da fé, abrindo um parêntese, é a capacidade de você acreditar naquilo que não faz sentido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquelas que se esperam. E geralmente, os cenários onde vão extrair de nós fé são cenários adversos àquilo que é uma racionalidade nossa. Então, um exemplo muito simples disso é a entrada de Josué e Caleb na Terra Prometida. Lá estavam 12 príncipes enviados para espiar a terra. E esses 12 príncipes, representando cada tribo, se achegaram e passaram, se eu não me engano, 40 dias naquela terra. E eles viram o fruto da terra. E eles viram como a terra era boa. E só que eles também enxergaram o nível de adversidade. É como se fosse um jogador de basquete aumentado mais um pouco. E eu olho para aqueles 2,80 metros, 3,10 metros de altura, e eu sou alto, mas imagina alguém mais baixo do que eu, você que é mais baixo do que eu, se imagina nessa situação, e olha para esse cenário e fala assim: meu Deus, eu vou ser esmagado, e os caras com 50 centímetros de braço, e a declaração de 10 dos 12 príncipes era exatamente isso. Nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos nós também éramos. Só que a fé é aquilo que faz com que você creia não no que você vê, mas na palavra que você recebeu. E a palavra que eles receberam era que aquela terra pertencia a eles. Então, se nós cremos que a terra pertence a nós, porque a palavra do Senhor declarou, nós temos que agir como Josué e Caleb agiram. Nós entraremos nessa terra e pegaremos esses homens de 3,10 metros, 3,20 metros e comeremos eles como pão. Esse aspecto que eu trouxe agora
é para falar a respeito da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquilo que se espera. E nós esperamos pela palavra que nós recebemos. Então aqui nós temos a figura de uma sarça que não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E o fogo do Senhor em nós age completamente diferente. Nós percebemos no livro de Apocalipse uma declaração muito clara do Senhor a respeito do fogo que desce como um juízo. E diante das Escrituras nós percebemos o Senhor ressaltar que nós não vamos ser privados do fogo. Mas eu queria te falar uma realidade. Assim como a sarça passa pelo fogo e não se queima, como é a figura de Moisés, assim como nessa nova figura que eu quero trazer para vocês, que é a figura de Sadraque, Mesaque e Abednego, passam por esse fogo e o que acontece? Eles não se queimam. Então, para vocês se contextualizarem, vocês que não têm um conhecimento mais profundo a respeito daquilo que é essa palavra, as Escrituras vão falar a respeito de 4 homens que foram trazidos de um cativeiro babilônico depois de uma conquista de Jerusalém. Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são 3 nomes dados de uma forma babilônica, uma consagração babilônica a respeito daqueles homens. E Nabucodonosor, colocado como rei desse império babilônico, faz uma convocação geral depois de uma interpretação de um sonho que ele teve a respeito de uma estátua. E esse sonho foi revelado através da vida de Daniel, que foi das 4 pessoas trazidas desse exílio. E o interessante de tudo isso é que Daniel, ele adivinhou o sonho por intermédio de uma revelação que o Senhor tinha dado a ele. E Nabucodonosor estava disposto a matar todos os sábios se não conseguissem interpretar aquele sonho. Então, logo depois da interpretação, da revelação da estátua que tinha cabeça de ouro, Nabucodonosor faz uma estátua toda de ouro. E ele fala: o império inteiro será meu. Então, nessa declaração, ele faz uma convocação depois da estátua ficar pronta. E coloca essa estátua alta, colocada lá para que seja vista como uma figura daquela declaração. E 3 pessoas dessas 4, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, não era Daniel, estava no meio dessa reunião, dessa assembleia solene, multinacionalista, não sei se essa palavra existe, mas estavam colocados ali e a declaração era que ao som dos instrumentos musicais eles deviam se prostrar diante da estátua. Agora, o que nós encontramos? Nós encontramos em si a resistência. E a resistência gera morte. A resistência à declaração do inimigo tem promessa de morte. Tem promessa de que se você não fizer assim, vai ter essas consequências. Se você não fizer dessa forma, vai ter essa e essa consequência. Então, diante dessa perspectiva, eles não ligaram, eles não se importaram, eles confiaram. E o interessante é que, logo após tocar essa trombeta, eles são expostos por pessoas que viram que eles não se prostraram e levam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor, que é o rei, fica completamente enlouquecido, furioso e quer tirar satisfação daquele cenário, daquela situação, manda chamá-los e fala assim: é verdade tudo isso, é real que tocaram os instrumentos musicais e vocês não se prostraram, vocês sabem das consequências. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3, no versículo 16, assim:
Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se nós se prostramos ou não se prostramos, nós não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então, o interessante é que fala assim, se você realmente sabe a consequência que é o fogo, se o seu Deus vai te livrar, não vai te livrar, vamos ver então. Mas se vocês forem morrer, eu vou intensificar os problemas, intensificar todos os cenários, intensificar as problemáticas, intensificar as dificuldades, intensificar todo o cenário para que vocês passem por essa morte 7 vezes intensificada. E qual que é o resumo dessa história? O interessante é que eu anotei até uma frase que eu queria ler para vocês, que vai declarar bem o seguinte: entre se prostrar e viver, ou se posicionar e morrer, o meu temor escolhe o fogo. O nosso temor escolhe aquilo que é a condenação. Então, nosso coração ele se enche da fé em nosso Senhor, para que nós possamos, por intermédio dessa convicção, enfrentar toda e qualquer adversidade. Então, o rei, porque logo em si que eles foram lançados, logo em si que eles caíram dentro daquela fornalha, e ela estava aquecida de uma forma tão absurda que os homens mais fortes de Nabucodonosor, que eram provavelmente os seus líderes e comandantes, os homens mais fortes do seu batalhão, quando lançaram em si ali, lançaram os 3 homens de Deus dentro daquela fornalha, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tomou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha que cenário incrível! Dentro do fogo intensificado 7 vezes mais, um fogo inédito. Temos ali a marca do anjo do Senhor, a marca do anjo do Senhor. Podemos retratar a figura do próprio Cristo, como filho dos deuses, como filho de Deus, caminhando com aqueles 3 homens. E o interessante é que ele vai ressaltar, eles não estavam atados, mas na verdade, todo aquele fogo simplesmente rompeu as ataduras. Então, na sua vida, dentro desse parêntese novamente, quando o fogo surge, ele vai destruir, na verdade, as ataduras. Ele vai destruir, na verdade, aquilo que te prendia. Ele vai destruir, na verdade, as suas crenças limitantes. Ele vai destruir tudo aquilo que era uma limitação dentro do fogo. Porque Cristo habita ali dentro.
Cristo habita dentro do cenário que às vezes nós tentamos renunciar. Cristo habita dentro das adversidades que nós se negamos a passar. Cristo habita dentro do problema que nós renunciamos a enfrentar. Porque Cristo habita no meio do fogo. E o interessante é que quando nós trazemos que Cristo habita no meio do fogo, nós vamos entrar naquilo que cai sobre nossa língua, que são línguas como de fogo. Aleluia! Porque as línguas como de fogo, elas estão repletas da habitação do anjo do Senhor. Cristo habita na sua língua. Você recebeu do céu brasas, o fogo do Senhor, aquilo que estava na sarça, aquele que habitava no meio do fogo intensificado 7 vezes mais, junto com os 3 homens de Deus. Você recebeu o fogo sobre sua língua. E ali é a língua da união. É a língua dessa conexão. Uma língua poderosa. Aqui eu quero ler para vocês. Aqui no livro de Atos. E eu para finalizar a mensagem. Finalizando essa mensagem, vai dizer bem o seguinte. Aqui, achei. Vai falar assim. Sendo. Ó. Aqui. Vai dizer bem o seguinte em Atos no capítulo 2. No versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles. Isso daqui é. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um som de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles língua como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do mensageiro, do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. Você está recebendo do Senhor, você recebeu do Senhor, na língua de fogo, a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te ilumine, abençoe os teus caminhos, a tua mente, o teu falar, as tuas convicções, a tua fé. Em nome de Jesus, que você avance no meio do fogo. Opte pelo fogo com o temor do Senhor. Que o seu crescimento nesse fogo possa fazer com que o do seu interior, essas águas, que são ao mesmo tempo águas e ao mesmo tempo labaredas. Aleluia! Essa mistura química não está longe uma da outra. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Que a língua de fogo possa estar sobre os teus lábios. Eu profetizo essa palavra sobre você. Em nome de Cristo Jesus. Como vocês já sabem, aqui está o link das ofertas, daquilo que você quer distribuir nessa casa, contribuir com o seu dízimo e afins. Eu quero orar por você, mas eu quero ofertar na sua vida. Eu quero ofertar essa oração poderosa a respeito da sua língua. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que escutam essa mensagem, essa palavra, que a boca deles, Senhor Deus, será como brasas, como labaredas de fogo. E eles conseguirão, por intermédio do teu anjo que habita no meio dessa labareda, denunciar todo o cenário de adversidade sem medo. Eles não precisam agradar ninguém, eles precisam denunciar, eles precisam se posicionar, eles precisam não negar aquilo que é a adversidade que o Senhor lhes propõe. Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos essa marca desse avanço, nesse dia tão poderoso, pelo poder do teu nome. Amém. Com vocês aí, mais orações, mais louvores. Esse é o nosso querido Repartir. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia aqui na Tua presença, Senhor.
Graças te damos que estamos aqui, Senhor, te buscando, Senhor. Não só espírito, não só direção, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Quantas direção o Senhor nos tem dado, Pai. Quantas visões, Senhor. Nos abençoa, Pai, cada vez mais, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, que é o que nos convence de todas as coisas, é o que nos livra, que nos guarda, que nos dá direção, Senhor. Assim como o Senhor fez, né, Daniel. Daniel ali foi jogado ali na cova dos leões, Senhor. E ele não teve medo, ele não temeu, porque ele estava contigo, Senhor. O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. O Senhor deu ali o teu espírito, Senhor, porque ele estava cheio do teu espírito, Senhor. Cheio da tua unção, da tua confiança ali, da tua fé, Senhor. E Daniel não temeu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, Pai. Graças te damos, Senhor, por isso, Senhor. Nos enche, Pai, cada vez mais da tua alegria, da tua presença, Senhor. Tu és o nosso general, tu és o nosso tudo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja, Senhor, pela direção que o Senhor nos tem dado, Senhor, por os caminhos que o Senhor tem aberto. O Senhor tem aberto caminho no deserto, Senhor, e o Senhor tem aberto, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque podemos, Senhor, buscar, Senhor, cada vez mais fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, todos os dias, Senhor. Graças te dou, Pai. Obrigada, Senhor. Assim como o Senhor fez, Pai, na vida de Abrão, Senhor. Abrão, quando ele levou o filho dele ali, ele não temeu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, porque ele sabia que era o teu Espírito ia prover todas as coisas. Quando o filho dele perguntava cadê o cordeiro, e ele falava, Deus vai prover, Deus ele provê todas as coisas, e proveu ali o cordeiro. Glória a Deus, Senhor, por isso, Senhor. Obrigada, Jesus. Como o Senhor é bom, Pai, o tempo todo, Jesus. Nós queremos ser cada vez mais, Senhor, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua alegria, Senhor. Cheio da Tua unção, Senhor, daquilo que vem de Ti, Senhor. Que se cumpra, Pai, o Teu querer, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Senhor. A Tua igreja, Pai, junto, clamando, Pai, todos os dias, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Sabemos que podemos passar, Senhor, pelo deserto, Senhor. Passar e saber que o Senhor está conosco, saber que tudo que era velho ficou para trás. E o Senhor faz todo dia, o Senhor dá um novo, Senhor. Um novo que vem de Ti, um novo que vem do alto, um novo que vem do céu, Senhor. Queremos cada vez mais olhar para frente, Senhor, marchar, Senhor, sempre na direção que o Senhor nos dá, Pai. Porque o Senhor é que nos dirige tudo, Pai. Tudo é dirigido por Ti, Senhor. Tudo é debaixo do Teu Espírito, debaixo da Tua cobertura, Senhor. Debaixo da unção que vem de Ti, Pai, daquilo que vem do alto, Senhor. Graças te dou por isso. Halachama, Ramima, Ramanai. Oh, Senhor, lá chama, Rama, Ramima, Ramai, Alaia, chama. Graças te dou, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Somente, Senhor, gratidão, Senhor, por tudo que a gente tem aprendido junto, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nos aperfeiçoa, Pai, cada vez mais parecido contigo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, grandioso, conselheiro, príncipe da paz, Deus da eternidade. Oh, Deus, como é bom, Senhor, sentir a tua presença, Senhor, todos os dias, Senhor. Como é bom te clamar, Pai, sentir cada dia o Senhor nos agindo, o Senhor cuidando, o Senhor prover todas as coisas, Senhor. O Senhor que nos dá a direção, Senhor. Obrigada, Papai. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo, Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Todos os dias, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor. Todos os dias, Pai, buscando o Teu querer, Senhor.
Que se cumpra, Pai, a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Papai, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo, Senhor. Para cada dia, Senhor, nós sermos cheios da tua presença, Senhor. Cheio da tua alegria, cheio da tua confiança, Senhor. Obrigada porque temos essa fonte, Senhor, fonte de água viva, Senhor, que cessa a nossa sede, Senhor, todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor. Graças te damos, Pai, por isso, Senhor. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Grande és tu, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, Senhor maravilhoso. Deus poderoso, grandioso, oh, Papai, como é bom, Senhor, sentir a tua presença, Senhor. Como é bom, Pai, a cada dia, Senhor, saber, Senhor, que o Senhor está cuidando, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos abastecido todos os dias, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, os corações, Senhor, que possam ser cheios da tua presença, Senhor. Quebranta, Pai, os corações, Senhor, nos quebranta, Pai, cada dia, Senhor. Cada dia que a gente possa ser cheio do teu Espírito, Senhor. Cheio da tua alegria, Senhor. Cheio da tua presença, Pai. Cheio da tua unção, Senhor, que vem do alto, Jesus. Samamama, Ramima, Ramanai. Oh, Pai maravilhoso, grandioso. Grande és tu, Senhor. Grande és tu, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos, Senhor, todos os dias, Senhor, mergulhar, Senhor, nas águas, Senhor, nas águas do teu Espírito, Senhor, nas águas, Senhor, do teu mover, do teu querer, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino 1484. Aleluia, Senhor. Aqui Deus habita, cidade bendita, onde há louvor e gozo. Sião, por Deus escolhida, de alegria, pois Deus salvou seu povo. Sião tão belo, tão elevado, desfrute do Rei e da terra é o prazer. Sião, quão bom e agradável, desfrute inefável, qual agradável, união integrável, tão
uma pessoa que desce qual orvalho. Sião, Deus, nossa morada, nos unge em coragem, qual precioso óleo. Sião, tão belo, tão elevado, ó quão agradável, que satisfação é nossa habitação. Sião, a nossa unidade, morada e verdade, são Deus que é nosso tudo. Sião, a bênção suprema, tão rica e tão plena, o próprio Deus triuno. Igrejas belas, Deus e o homem mesclados estão, que satisfação é esta consumação. Igrejas belas, Deus e o homem mesclados estão, que satisfação é esta consumação. Aleluia, Jesus. Sião, a nossa unidade, morada e verdade, são Deus que é nosso tudo. Sião, a bênção suprema, tão rica e plena, o próprio Deus triuno. Igrejas belas, Deus e o homem mesclados estão, que satisfação é esta consumação. Meu viver é pra te amar, Senhor, te amar com todo o meu ser. Se deixei, Senhor, meu primeiro amor, me perdoa, noivo meu. És maior que todo outro amor, és maior que tudo meu aqui, que meu próprio ser, noivo encantador, nada se compara a ti. Dou-te preeminência em meu coração, eu peço a ti que nada roube teu lugar, vem em
eu te